Presidente dos trabalhos, senador Cidinho Santos, eminente senador do Estado do Mato Grosso, senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes, quero falar num tema que já se ocupou há pouco aqui o senador Jorge Viana, a violência, a criminalidade. Porque se o Brasil vem derrotando a inflação, vem reduzindo a pobreza ao longo de sua história republicana, a violência persiste. Pior, a criminalidade e a insegurança da população seguem problemas que não param de crescer, figurando entre as maiores preocupações do Brasil. Durante muito tempo era a saúde, era a educação, era o emprego. Atualmente o tema que assusta, que aturde os brasileiros, tem sido a violência. Aliás, decorrência também da falta de educação e da falta de emprego, porque havendo tanto trabalho informal como existe, a criminalidade é um passo. Não por acaso o tema segurança pública vem sendo anunciado para os debates, não apenas aqui nesta casa, embora o pouco tempo que tenhamos até o fim do ano legislativo, mas vem sendo anunciado para os debates da corrida presidencial no ano que vem e vai pesar na decisão dos eleitores, seguramente, ao lado de outros velhos temas como a saúde, a corrupção, o emprego e a educação. A dificuldade começa na defesa de políticas que não resistem à análise racional. Prossegue na inconsistência dos programas de governo, interrompidos a cada nova gestão, e culmina no fracasso de esforços com a União, que repassa via repasses emergenciais e operações militares. A violência é um fenômeno de origem, sabidamente, e natureza complexa, mas a primeira característica que chama a atenção no Brasil vem sendo a disparidade nos indicadores de violência. Ela resulta basicamente da falta de uma política nacional de segurança pública. Por isso é importante que discutamos aqui no Senado nos próximos dias. Pena que vai se tratar desse assunto tão tarde. Poderíamos ter começado muito antes. Criou-se no país uma situação anômala, em que a responsabilidade pela segurança cabe aos governos estaduais, com uma coordenação federal quase inexistente. O gasto anual médio do país com segurança tem sido de R$ 297,32 por habitante entre 2007 e 2016, praticamente nada, uma importância ínfima, de acordo com os dados compilados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Tal número tem crescido a um ritmo de 6,4% ao ano, em termos reais. Em 2016, foram R$ 350 por habitante. Não há, pois, nenhuma relação estatística entre o nível de gasto e o índice de mortes violentas. Estados como São Paulo gastam menos e obtêm índices menores. Outros gastam bem mais em vão. Além disso, ninguém tem respostas atualizadas para as perguntas mais triviais. Quantos inquéritos policiais resultam em denúncia e condenação? Quantos presos há no Brasil? Que facções controlam os presídios? Onde estão seus líderes? Qual o gasto médio da sociedade com seus prisioneiros? Quem eles são? Por que crimes respondem? Que pena cumprem? Onde estão? Quando deverão ser soltos? Na falta de informações, não é de espantar que narrativas influenciadas por interesses políticos tomem conta do debate. Fica difícil entender como combater a violência sem poder avaliar de modo objetivo a influência dos diferentes fatores: prisões, armas, andamento de inquéritos, gastos em segurança, a ação das polícias e assim por diante. A violência é um fenômeno com múltiplas causas. É difícil isolá-las, ou menos estabelecer o que é causa e o que é consequência.
Há, enfim, uma associação significativa entre as taxas de encarceramento e menores índices de violência. Isso sugere que a prisão pode, sim, contribuir para reduzir homicídios, latrocínios e mortes violentas em geral. A relação mais significativa da violência ocorre com os indicadores relativos à política carcerária. Por fim, ressalto, a maior dificuldade no combate à violência no Brasil é coordenar áreas de governo que não agem por conta própria, nem sempre na mesma direção. A Constituição dá a estados e municípios o dever de cuidar de polícias e prisões, mas a segurança pública vai além disso. Depende da intenção de fatores complexos. Sem coordenação federal, sem revisão de leis e procedimentos, sem investimentos pesados em tecnologia, o povo continuará refém do crime. Esta é a dura realidade. No momento em que o Congresso Nacional prioriza sua pauta na segurança pública, defendi 2 projetos para combater a explosão da criminalidade. O primeiro trata do aumento do rigor para o caso da progressão de regime. Temos elementos suficientes para comprovar que os presos que estão em progressão de regime aproveitam aquelas várias horas de liberdade para continuarem o crime. No meu estado, por exemplo, na região metropolitana de Porto Alegre, a Polícia Militar tem dito que quase 60% dos crimes que vêm sendo cometidos são debitados a presos em regime semiaberto. Ora, isto precisa ser combatido. Daí porque tenho um projeto em tramitação, embora muito devagar, aqui no Senado Federal, no sentido de agravar as situações para a conquista do semiaberto, aumentando bastante a permissão, tanto para os presos primários quanto para os presos reincidentes. O segundo projeto se direciona a recursos do Fundo Setorial das Telecomunicações, o FISTEL, para financiar os bloqueios de celulares nos presídios. Uma das causas da criminalidade é o projeto PLS 285 deste ano. Em vez de operadoras da telefonia enfrentarem o custo, o que significaria o repasse natural e consequente ao usuário, ao consumidor, eu estou propondo que a verba do FISTEL, isto é, o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, arque com essa despesa do bloqueio dos celulares nos presídios. Sei que está por ser debatido em poucos dias aqui no Senado, senhor presidente, um projeto que vem da Câmara dos Deputados, onde já houve aprovação, que obriga as operadoras de celulares a arcarem com o compromisso, com os custos da instalação de bloqueios nos presídios brasileiros, que são muitos os presídios brasileiros. Eu tenho uma discordância a esse projeto, porque isto significará, como disse, o repasse para o usuário, para o consumidor. Por isso, o projeto que tenho passa para o FISTEL, para o Fundo de Fiscalização das Comunicações, um fundo que tem recursos e, portanto, aliviaria os brasileiros de mais esse compromisso tão sobrecarregado dessas despesas. Espero, meu prezado senador Cristóvão Buarque, que se avalie e valorize esta alternativa de passar para o FISTEL a obrigação que vem sendo tanto discutida ultimamente, qual seja a instalação de bloqueios nos presídios, onde, incrivelmente, os presidiários, as verdadeiras e grandes quadrilhas, dirigem o crime através do telefone celular, o que é totalmente proibido, mas não tem se conseguido coibir há muito tempo. Então, é o que eu queria adicionar nesta semana, senhor presidente, já estou concluindo, nesta semana em que se pretende discutir, com pouco tempo, lamentavelmente, a questão da segurança pública no Brasil. Presidente, muito obrigado. Senador... Sim, senador Cristóvão Buarque. Senador Lazier, ontem eu estive no seu estado. Muito bem. Eu sabia que Vossa Excelência estava sendo esperado. Muito bem recebido, tenho certeza aliás. que foi bem recebido. Muito bem, muito bem. No Sindicato dos Donos de Restaurantes, Hotéis, bares, um evento formidável, 75 anos. Não tem muitas entidades de classe que comemorem 75 anos.
e muito bem recebido na rua, caminhando do hotel em que eu estava até o mercado e almoçando no mercado, que aí passa todo mundo. Exatamente. A comida é muito boa, mas esse contato é também muito bom. E, primeiro, dizer que fui muito bem recebido. Mas uma coisa que me surpreendeu nas conversas é como a crise de segurança chegou também no estado dos mais civilizados do Brasil, que é o Rio Grande. Se chegou na dimensão que chegou, o carro que me levou do aeroporto ao hotel, bem no centro, eu perguntei se tinha livraria por perto, se dava para eu sair caminhando, recomendou que não fizesse isso de tarde e de maneira alguma depois que escurecesse. Em Porto Alegre, isso me surpreendeu bastante. A gente precisa refletir bem sobre esse assunto da violência, como o senhor tem falado e falou agora. Ontem tivemos um debate, uma audiência na Comissão da Educação sobre violência na escola, que continuou hoje na Câmara. A violência está se generalizando. O país hoje está se desagregando, em que cada pessoa não só se sente o mundo inteiro, ele, a família, o grupo, mas também com o direito de ser contra todos os outros do próprio país. A principal tarefa de um presidente futuro no Brasil é buscar coesão. Não há coesão se os políticos não dão exemplo, acabando com mordomias, acabando com privilégios. Mas não há coesão com violência. Não há coesão se nós não podemos, depois do cinema, ir a um restaurante andando na rua. O desafio é a coesão. E eu tenho a impressão que a coesão não virá enfrentando a violência, sobretudo e apenas com mais violência, só que do outro lado, da polícia contra os bandidos, que, aliás, sempre que a violência contra os bandidos, termina alguns inocentes sendo prejudicados. Essa semana eu assisti um debate na Band News com um dos candidatos a presidente, já lançado, em que a fala dele é horrorosa, no sentido de que, senadora Marta, é a energia que ele dizia. Mas energia para ele é bala, é arma. Aliás, alguém devia perguntar, se o senhor acha tão... Desculpa, tá? Se o senhor acha tão importante armar o cidadão contra o bandido, então o senhor devia estar no seu programa, botar uma espécie de bolsa-arma. Devia distribuir arma para todos os brasileiros, o que é uma loucura completa, mas é o que ele está propondo. Não sei se porque os donos de indústria de armas estão colaborando com a campanha. O fato é que não há saída para a violência apenas com mais violência do cidadão contra o bandido, da polícia contra... Só isso não dá. É preciso, sim, como o senhor falou, acabar a impunidade. Essa é uma condição fundamental. É preciso proteger o cidadão, fundamental. É preciso mais recursos. Mas é preciso também retomar o crescimento, é preciso não voltar à inflação e é preciso, sobretudo, educação. Educação não resolve a violência de hoje, mas constrói a paz de daqui a alguns anos. E aí eu lembro o nosso saudoso senador Darcy Ribeiro, quando ele dizia, ou construímos escola ou vamos ter que fazer cadeias. 30 anos atrás ele falou, não construímos as escolas e agora estamos tendo de fazer cadeias e não vão resolver. Cadeia só não resolve. Mas só para concluir, o que me assustou nessa entrevista, a primeira foi essa, um desvario, um discurso completamente desvairado. Mas sabe o que me assustou também? É que eu fiquei pensando, com a raiva que o povo está dos políticos e da política, é capaz desse discurso enlouquecido atrair eleitores. Porque quando a gente está com raiva, a gente não vota com razão, a gente vota com raiva. Esse é um momento muito difícil. E o senhor trazer o assunto da violência aqui com a lucidez, com a calma, com a voz mansa, como costuma fazer, eu acho extremamente positivo, para tirar esse discurso apenas daqueles que querem consertar a violência com mais violência, o que é um erro, mas é um erro que engana muitos eleitores. Muito obrigado, senador Cristóvão, e seu pronunciamento na mesma linha do que é praxe dos seus pronunciamentos, com muita sabedoria, com muita adequação, com muita conveniência, e acompanhamos há muito tempo o seu esforço com relação à educação. Agora, achamos que
no estágio de criminalidade em que nós chegamos no Brasil, a educação precisa de tempo, acelerando a educação, mas não tem mais como manter-se tantos criminosos soltos. Daí porque, lamentavelmente, nós temos que discutir o aumento das prisões, que é o que fazemos muito no Rio Grande do Sul, porque Porto Alegre hoje é a segunda capital de mais violência no Brasil, segundo as últimas estatísticas, só superada pela capital do Ceará. É uma dura realidade, mas ainda bem que estamos entrando agora, nos últimos dias desse ano legislativo, numa discussão aprofundada sobre segurança pública, antes tarde do que nunca. Obrigado, senhor presidente.